palavra do Senhor hoje. Vou falar aqui um pouco sobre a seca, fome e miséria de Judá, de Jerusalém. O povo estava numa situação terrível, de vergonha. Juízo de Deus. E eu olho hoje, fazendo uma comparação do dia de hoje para o anterior, para aquela época, eu vejo como tudo está muito parecido, sabe? Então, quero ler um pouco para você, Viviane. E automaticamente, né, transmitir essa palavra, porque é a palavra rema. E eu sei que outras pessoas podem estar buscando uma palavra como essa, né? E que possa fazer bom proveito. Porque toda a palavra de Deus, ela é bem-vinda. Ela nos alimenta. Então, por isso eu estou gravando esse momento. Fala assim, a seca, fome e miséria. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Aí anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água. Vão às cisternas e não acham água, voltam com os seus cântaros vazios. Envergonham-se, confundem-se e cobrem as suas cabeças. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as servas no campo têm as suas crias e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os chacais, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Esse texto aqui de Jeremias 14, né? Fala o quanto foi terrível, que nem os animais subsistiram, as cisternas ficaram tudo rotas, perderam as suas águas, a terra se fendeu, Deus fez com que nada florescesse. Então, tudo perecia pela mão de Deus, por causa da idolatria, por causa da maldade do coração, por causa da inclinação para o mal. Se esqueceram de Deus. Hoje o mundo está esquecido de Deus, as pessoas estão deixando Satanás fazer miudinho, estão aliciados com Satanás, tem umas até que estão aliados. Eu estava conversando com uma moça, umas pessoas que eu faço visita, e assim olhando, falei, meu Deus, eu conheço esse povo há tanto tempo. E olha como essas pessoas estão. Fala de obra de feitiçaria com uma facilidade, com uma tranquilidade, né? Dizendo que, não, amarrei fulano. Fulano me amarrou. E fica num tal de amarrei e me amarrou. Sangue de Jesus tem poder. Olha, é terrível, é bizarro. É triste. Então, olhando para essa situação aqui desse texto, é como se eu visse a situação daquelas pessoas enlouquecidas, uma doida lá também. As pessoas estão doidas, estão sem noção. Uns perderam mesmo o juízo, estão como pessoas que não sabem o que fazem. Adultos, velhos, como criança, não tem noção, sem noção. Estão passando pela vida, não vivem mais. E os habitantes da casa tratam com naturalidade, até com um certo, como é que eu posso dizer, com raiva, né? Uhum. Com intolerância, é a palavra. Não sou intolerante. Sim. Sendo que... Não tem paciência. Não tem paciência, sabe? Terrível, terrível. Muito terrível. E são muitos lares que estão assim. Aí diz, ela teve uma depressão, ficou assim. Ou seja, sequela da depressão não voltou mais ao normal, significa que tem muito demônio na casa, operando. E tem consciência de que não está certo, que tem espírito, que tem coisas, que vê vulto. Mas pergunta, quer Jesus? Não quer. Pergunta, quer voltar para Deus? Não, a gente vai pensar. Irmãos, nós estamos numa era que não tem que pensar, não. Deus é o único que pode tirar você dessa situação. Ainda há esperança para você. Como aqui ele relata. E aí esse texto, né, falado, aqui eu vou agora ler a oração de Jeremias e a resposta de Deus. Ele teve um diálogo com Deus muito importante, de confissão.
Deus espera de nós que a gente dialogue com Ele em confissão, que a gente confesse e pare de apontar culpados para nossas culpas. O Senhor não está procurando pessoas que estão apontando outras. Se você errou, se você caiu, alguém te derrubou, te levanta. Não espera quem te derrubou te levantar, porque não vai te levantar. O que vai te levantar é a mão poderosa do Senhor. É a tua fé, é o teu querer. A decisão é sua, é minha. Por isso aqui essa palavra. E Jeremias ora assim: ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram e contra ti pecamos. Olha só. Aqui, já na primeira introdução, ele já entra na presença de Deus, somos culpados. Nós somos culpados. O Senhor não tem culpa nenhuma do que está se passando. Por mais que for uma sentença tua, nós merecemos tudo isso. Mas tem misericórdia de nós. Entra com a tua mão poderosa e faz alguma coisa por amor do teu nome. Porque nós não temos nada a oferecer a ti. Somos um tropeço, mas o Senhor é Deus para nos tirar toda confusão de mente. Todo estado de maldade. E ali ele estava intercedendo. Essa oração é a oração de intercessão. Ele falava com Deus, como profeta, mas ele estava isento daquele mal. Mas ele se incluiu para pedir. Aqui no versículo 8 diz assim: há esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, porque seria como um estrangeiro na terra e como vidante que se retira a passar a noite. Ele faz uma pergunta: porque serias como um homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampare. Aqui ele estava lembrando a Deus do que Deus não se esquece. Ele disse: mesmo que nós trouxemos todo esse mal, somos culpados, mas nós precisamos de ti e reconhecemos a nossa dependência de ti. Por isso ele clamou e disse: Senhor, tu és o Senhor, nós somos chamados pelo teu nome. O Senhor está envolvido conosco. Não errou, não pecou, porque é santo. Mas o Senhor fez uma aliança. E nós estamos aqui pedindo: tem misericórdia. E toda vez que o povo se inclinava para Deus, Deus sempre tinha, porque a misericórdia mora com ele, vive com ele e é dele. Né? O 10 diz assim: assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não tiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará nos seus pecados. Olha só, aqui Deus estava irado, continuava irado com o povo, irado. Então ele falou para Jeremias: eu não posso me esquecer do que eles estão fazendo, eles não ainda se lembraram de voltar para mim, eles ainda estão resistentes, né? Falando para Jeremias. E aí diz: disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para seu bem. Não peço bem para um povo mau como esse. Né? E aí ele continua aqui o diálogo. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então, tremendo. Deus, ele estava dizendo toda a sua indignação para Jeremias. Ele estava tendo uma conversa com Jeremias. Porque Jeremias estava argumentando, ele disse: esse povo não merece. Esse povo é um povo mau. Né? Mas Jeremias insistiu. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente.
Mas acontece, né? No meu nome nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Veja, falso profeta aqui, né? Então o Senhor trouxe para Jeremias argumentou, falou, mas os profetas dizem em teu nome que haverá paz, que não haverá fome, que tudo vai ficar bem. E o Senhor disse, eu mesmo não disse nada disso. Eu não mandei eles dizer. Eu não dei direito a eles a falar em meu nome. Olha só o que Deus vai fazer aqui com esses tais profetas. Como é sério profetizar sem Deus mandar. E ele disse, né? Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado e que dizem, nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Ou seja, todo o mal que Deus estava mandando, também o profeta iria no pacote, porque eles estavam mentindo. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os livre. Não haverá quem os sepultem, tanto a eles como às suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Ou seja, tudo que eles estão plantando vão colher. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida de chaga muito dolorosa. Aqui, quando ele fala virgem, ele fala da questão da integridade de Deus, entendeu? Né? Que a virgem é intocada, né? É ainda limpa, entendeu? Então, assim, ele quer que as pessoas se arrependam. Porque sem arrependimento ele não vai dar direito algum. Com brecha ele não vai dar direito algum. Ele não vai derramar misericórdia se não houver fechamento de brecha. Então as pessoas têm que parar de achar que Deus está conivente com os pecados. Pecado é pecado e afasta o homem de Deus. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Brecha aberta, pecado, profecia inadequada, pessoas totalmente erradas, prostituindo, mudou de postura, saiu da presença e está no mundo e acha que Deus está falando com ela. Deus não fala com o pecador. Deus tem misericórdia e cuida. Não deixa que Satanás destrua. Mas Deus não tem diálogo, não. Deus não tem intimidade com pessoas que não querem abandonar o pecado. Ou você abre a mão do pecado para Deus, ou você continua com o pecado. Não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas, e de noite e de dia, e não cessem. Porque a virgem, eu estou repetindo, filha do meu povo, está gravemente ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos, a espada. E se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Porventura já de todo rejeitastes a Judá? Ou repugna a tua alma a Sião? Porque nos feriste de tal modo que já não há cura para nós. Aguardamos a paz e não aparece o bem. O tempo da cura, e eis aqui a turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Porventura há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? Ele perguntou para Deus. Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor, nosso Deus. Porquanto em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas.
Aí ele continua aqui, continuação do diálogo de Deus com Jeremias. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saia. Olha, que coisa forte, meu Deus. Então Deus, ele estava tão indignado com o povo, tão indignado que ele entregou o seu povo para que Nabucodonosor oprimisse, levasse cativo. Mas aqueles que tinham compromisso com o Senhor, viveram mesmo cativo, mas eles eram como livres dentro da própria cidade. Então, Deus tratou, mas aqueles que temem ao Senhor são diferentes. São tratados por Deus diferente. As pessoas dizem, Deus não faz acepção. Não faz, mas ele separa aqueles que servem, aqueles que obedecem, dos que não obedecem. Ele dá o sol para todos, ele dá a chuva para todos, mas ele cuida em especial daquele que serve a ele. Né? Como a palavra que diz. E será que quando te disserem, para onde iremos? Diz-lhes assim, diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, e os que para o cativeiro, Por isso que estava falando, houve uma parte das pessoas que foram cativos, mas outras foram destruídas ali mesmo, foram muitos mortos, outros ficaram vivos ali, mas não tinha como se sobreviver, então ficaram para morrer. E Deus fez essa separação aqui. Castigou como tal. Porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor. Com a espada para matar, com cães para os arrastarem, com aves dos céus e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao deserto, ao desterro, em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Foi terrível esse rei. Porque ele fez o povo tropeçar, Manassés. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti, ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixastes, diz o Senhor, e tomastes-te para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. Olha, Deus cansa também, gente. E amontoá-los-ei com a pá nas portas da terra. Já desfilei e destruí o meu povo, pois não voltaram dos seus caminhos, não se arrependeram. Olha como é forte a questão de não se arrepender. Muito grave. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe-os ao meio-dia um destruidor sobre a mão dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. Glória a Deus. Eu vou parar por aqui, porque é bem longo, né? Mas eu sugiro que você estiver curioso, leia o livro de Jeremias, você vai entender que o castigo veio de uma forma terrível. Por quê? Porque o povo esqueceu de Deus. Irmãos, creia. Deus não vai fazer da mesma forma. Jesus é a graça que foi derramada sobre nós, mas não é de graça. A graça não é de graça. Foi pago um preço. Tem preço para tudo. Tudo tem um valor extremamente grande. A diferença de Jeremias para hoje é que Jesus veio para que nós tivéssemos a chance de arrependimento diferenciado daquele tempo. Mas não quer dizer que Deus está conivente, Deus mudou, não. Deus continua sendo Deus, continua sendo soberano, poderoso e que vai tratar com aqueles que não quiserem se adequar dentro da presença dele. Eu não falo, vá para a igreja, porque a igreja não salva. Lá é um lugar de comunhão. Eu falo, volta para Jesus. Volta para a casa de Deus. Volta para Deus. Te redime diante do Senhor. Porque naquela época, o povo se reunia e chorava numa praça.
choravam no monte, choravam em algum lugar. E Deus atendia. Não mudou nada disso. Não é só dentro da igreja que você chora e clama. É dentro da presença do Senhor. Entra no seu quarto, entra no seu secreto, se coloca diante do Senhor, se isola no espaço e busca a face do Senhor, se arrependa do seu pecado. Se arrependa da sua transgressão. Nunca pense em desistir de se arrepender. Deus perdoa, seja qual for o seu pecado. Ele perdoa. Jesus, ele veio para intermediar, exatamente para perdoar. Ele é o próprio perdão na pessoa de Jesus. E ele ainda deu o Espírito Santo para nos conduzir, nos convencer do erro, do pecado, do juízo que está vindo sobre nós e da justiça de Deus. O erro que cometemos dia a dia, o pecado que está instalado em nós. O juízo que foi derramado aqui em Jeremias é o mesmo juízo que virá contra você. O Senhor hoje distribui juízo, não é mais coletivo, é individual. O juízo é o quê? É uma doença terminal, é uma doença, de repente você está bonzinho, de repente o médico diagnostica a gente de um problema, de uma doença incurável. Você cai, não levanta mais. Então, vamos pensar enquanto nós temos força. Vamos reagir, né? Vamos reagir ao dia de hoje como um dia aceitável do Senhor, o dia que Deus nos deu a chance de arrependimento. Se arrependa. Se arrependa. Aqui Jeremias estava intercedendo, mas ele viu a dificuldade. O Senhor disse: Jeremias, vamos conversando, mas esse povo vai pagar pelo que ele fez. Eu já virei meu rosto. Mas o Senhor fez separação. Os que foram cativos tiveram uma oportunidade maior, porque certamente tinham um temor maior. Se você perdeu as esperanças em Deus, se você acha que Deus não tem condição, não tem força, não é capaz de resolver a sua problemática imensa, ninguém mais pode, nem mesmo você. Se você entrega para o Senhor o seu coração, entrega seus problemas, dizendo: Senhor, me ajuda a resolver cada um deles, porque o processo é seu. Não entrega na mão de outra pessoa o seu processo. Já está dizendo processo, procedimento. Você está com o seu CPF ali, você está com o seu nome ali. Não vai adiantar outra pessoa passar com o seu processo. Vai ficar inacabado. Como é que foi que aconteceu? Não sei, só sei que foi assim. Não, você vai dizer: olha, Deus entrou, Deus é Deus, Ele faz chover, Ele tira a chuva, Ele seca os mares, Ele faz feder os peixes, Ele faz o deserto criar água, Ele é soberano, está nele o poder e a autoridade para mudar qualquer situação, seja qual for a sua. O Senhor quer mudar. Eu não estou aqui para te condenar, pelo contrário, estou aqui para dizer que há uma esperança para você. Estou aqui para dizer que Deus pode resolver a sua pendência, seja qual for. Se você se lançar, não deixe o diabo te enganar, dizer na sua mente que você não tem mais jeito para você. Tem. Se você está respirando, tem. O Senhor disse que aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor faz viver. Se a sua fé está morta, se a sua esperança está morta, Deus pode renovar as suas forças. Deus pode reviver, porque até aquele vale de ossos secos de Ezequiel 37, o Senhor fez reviver. Ele deu vida ali naqueles ossos secos, ressequidos, espalhados. Tinha pé para um lado, cabeça para outro. Tudo seco, tudo osso. Ele fez criar carne, ele dentro de uma profecia, profetiza na sua vida, crie esperança em você novamente, gere novamente. Você que já está estéril, até das estéreis Deus pode dar fertilidade. Eu profetizo, seja fértil em nome de Jesus. Se você está estéril da sua situação, não consegue olhar para Deus, porque está com vergonha. Aqui o povo andava de cabeça baixa, né? Envergonhados. A Bíblia diz que aqui eles eram uma vergonha, eles cobriam a cabeça de tanta vergonha. Por quê? A vergonha de não querer se arrepender. Quando você não acha arrependimento em você, quando você acha que não tem mais jeito, a vergonha toma conta, isso não é de Deus.
Então, o que o Senhor quer? Que você pare com essa vergonha. Perca a vergonha de se apresentar diante de Deus. Vá diante dele com humildade. Porque ele espera que você vá. Vá dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Aqui ele disse assim, ó. Somente contra ti pecamos. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós. Ele disse, ainda que eu veja que a culpa é minha. Ainda que eu reconheça. Né? O Senhor age por amor do teu nome. Olha só, essa introdução dessa oração é uma oração poderosa. Você pode dizer aqui, ó, em Jeremias 14, a partir do 7, a oração que ele fez. Ele diz assim, ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós. Ele está dizendo que a nossa maldade está dizendo que nós somos realmente, está nos acusando, ainda que essa maldade está me acusando, ainda que essa prostituição que eu cometi está me acusando, ainda que essa mentira que eu criei está me acusando, ainda que todo mundo está vendo que eu errei. Veja você, a palavra do Senhor diz que aquele que confessa o seu pecado, se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Era isso que Deus estava esperando do povo. Que reconhecesse o seu pecado. Confesse. E deixe. Peça perdão. Não mantenha alguém cativo a você. Perdoe, libere. Ah, já perdoei, mas olha para a pessoa com o olho virado. Não, gente, o perdão, o pecado tem nome. Ele diz aqui, ó. Ainda que as nossas maldades testifiquem, nos acusem. Nós sabemos que o Senhor é Deus para mudar. Para nos limpar. Só tu pode, Senhor. Então, meus irmãos, vamos até o Senhor. Vamos buscar Ele, reconhecendo que somos pecadores. O que é que Deus espera de nós? Reconhecimento. Reconhecimento de quão grande foi o preço que foi pago para que eu e você estivéssemos aqui hoje, nessa condição de arrependidos. Jesus espera de nós só isso. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Mude o seu olhar. Peça, Senhor, coloque em mim um espírito de arrependimento. Coloque em mim um espírito quebrantado. Coloque em mim, Senhor, uma condição de reparar meu dano. Reparar meu pecado e também ver a grandeza do Senhor. Que aqui, Jeremias, ele viu o tamanho do pecado do povo, mas ele olhou para Deus e disse, teu poder, a tua misericórdia, a tua graça é muito maior. Se o Senhor decidir, o Senhor pode. Agora depende do Senhor decidir. Então, meus irmãos, Deus só decide se você primeiro for até Ele. Ele não vem até você se você não for até Ele. Ele diz, eis-me aqui, estou aqui, mas venha a mim, venha a mim. Diz o Senhor, não é vou a você. A nós ele já veio, quando se entregou, por um preço tão alto que não se dá valor. Então, tenha compreensão espiritual. Deixa Deus entrar no seu coração e mostrar o grande amor dele por você, que dá para superar qualquer depressão, qualquer condição que você se encontra. O Senhor é poderoso para fazer, mas Ele precisa que você repare, que você declare, que você confesse que Ele é soberano para fazer. Amém? Glória a